Olá, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre precificação, tá? Quero que você entenda alguns termos, né, para você conseguir ter uma precificação mais precisa, tá? Porque todo negócio ele é baseado em números, em resultados, né? Então você precisa saber quanto que custa cada coisa. Você precisa entender da onde que veio, aonde que é o lucro, quanto que custa o meu produto, quanto que eu pago de taxa de maquininha, quanto que eu pago de taxa dos aplicativos, entendeu? Qual que é as suas despesas, né? Vamos dizer que eu trabalho na minha casa, eu não tenho um espaço, beleza. Mas lá na sua casa tem despesa. Vamos dizer que você não vai ter despesa do aluguel, mas você tem despesa da água, da luz, da internet, do gás. Vamos dizer que você precisa de um funcionário para te ajudar. Funcionário. Se você já tem uma empresa aberta, do contador. Mas, eu não tenho, eu sou MEI, então não tenho um contador e não tenho um imposto, tá? Por enquanto. Mas, se Deus quiser, você vai ter e você vai crescer o seu negócio. Tá bom? Eu quero que você entenda 5 coisas aqui da precificação antes de eu mostrar a planilha e te explicar o passo a passo da planilha. Essa planilha vai ficar disponível para download e você vai preencher uma planilha bem completa que vai te ajudar muito na precificação do seu negócio e uma precificação de forma correta, né? Para você realmente entender quanto que custa o seu produto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o CMV? Tá? É uma nomenclatura, né, que a gente usa na precificação que chama custo da mercadoria vendida, seu CMV. O que é esse custo? É tudo que entra na parte da produção, do insumo do seu produto, tá? Exemplo, água, luz, essas coisas é uma despesa fixa, tá? Não entra no custo da sua mercadoria. O custo da sua mercadoria é tudo relacionado para fazer o seu produto. Então, exemplo, se é hambúrguer, é pão, a carne, o hambúrguer, a maionese, batata, tudo que você utiliza ali para criar aquele produto, entendeu? Todas as matérias-primas, o alface, o tomate, a cebola, então ali entra no seu custo. Vamos dizer que você faz pizza, então a farinha, o trigo, o ovo, o leite, a água, tudo, né? O queijo, gorgonzola, carne, se você faz massa, a massa, o molho, então tudo isso é o seu custo de mercadoria. Isso custa. Você pega vários produtos e transforma ele num produto, né? Transforma ele numa pizza, transforma ele numa massa, transforma ele num espetinho, transforma num hambúrguer. Então você pegou vários produtos, preparou ele e fez o seu produto. Isso aí custa, né? Que você precisa de um pouco de sal, um pouco de óleo, um pouco de azeite, alface, tomate. Então isso custa para você, entendeu? Então você precisa saber quanto que custa o seu CMV, quanto que custa da mercadoria, quanto que custa a mercadoria para vender. Aldo, custa tanto. Então a partir do momento agora você sabe que só o custo é esse valor. Então você já tem um norte que você não pode vender menos que isso, porque você vai ter prejuízo. Tá? E além de tudo ainda tem a despesa da água, luz, né, que você vai ter ali. Então, você ainda tem que somar a margem da contribuição, os impostos para você conseguir ter o seu lucro, tá? E o 2 é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o percentual do valor que você cobra. Então, exemplo, de 100%, o seu custo de mercadoria representa 30% do seu preço. Então, vamos só exemplificar. É R$10 o seu produto. 30% é o custo da mercadoria. Então, R$3 custa o seu produto para ser feito, para ser produzido. E aí você tem 60% de margem de contribuição. Essa margem de contribuição é distribuída em quê? Em imposto, em as despesas, taxa de maquininha de cartão, taxa de aplicativo, motoqueiro. Você entende? Então, você tem que ter uma margem altíssima para conseguir custear, para você tirar tudo isso e depois ter seu lucro líquido, entendeu? Então, você tem que ficar muito atento na precificação do seu produto, tá? Não adianta você ver o concorrente porque ele cobra aquele valor e querer fazer igual, porque às vezes ele não sabe que ele está tomando prejuízo, ele não está ganhando dinheiro e está empatando. Em muitos casos eu vejo que a pessoa vende muito, o faturamento é alto, mas o lucro é desse tamanhozinho. Por quê? Porque ela não sabe onde que está indo, tá? Ela não sabe quanto que custa a mercadoria dela,
Tá bom? Então, beleza. Estamos aqui no CMV, margem de contribuição, expliquei. Ficha técnica. Ficha técnica, você tem que, na precificação, você tem que ter a ficha técnica para você sempre olhar. Então, exemplo, ficha técnica nada mais, nada menos que é como se fosse um relatório do seu produto, seu cardápio do seu produto. Exemplo, para fazer o hambúrguer, tem que ter o pão, tem que ter o hambúrguer, tem que ter ali, vamos dizer, a maionese, alface, tomate, bacon. Então, todos esses produtos, beleza. Existe uma ficha técnica desse produto. O bom de você ter o bom não, você tem que ter a ficha técnica, porque também se você tiver outra pessoa para fazer o seu produto, ela vai saber certinho quantas gramas de cada coisa vai. E se a partir do momento reajustou o quilo da carne ou algum produto reajustou, você vai lá nos insumos, reajusta os insumos e automaticamente a ficha técnica do seu produto ali vai ser reajustada automaticamente. Então você consegue sempre estar atualizando e vendo o seu lucro, tá? E por último, e o quarto passo é o imposto. Você vai pagar imposto, só que se você estiver no MEI ainda, você não vai pagar essa parte de imposto. Então lá na planilha você vai deixar zerado, mas quando você crescer e tiver maior, você vai ter que abrir uma empresa, né? Você vai precisar registrar pessoas e aí você vai ter o imposto. Esse imposto ele tem uma variação, tem uma alíquota, tá? Normalmente ele inicia em 4%, tá? Então 4% você vai começar a pagar de imposto. Então você tem que saber certinho para você calcular isso. E depois, por último, depois que você tirar o seu custo, a sua margem, o imposto, vai ter o lucro. Esse é o lucro líquido. Então, você viu tanto de coisa que você tem que passar para chegar no lucro, tá? Então, na próxima aula a gente vai analisar a planilha vai ficar lá embaixo lá para você fazer o download da planilha, tá? Então, eu queria te explicar para você entender que existe todo um processo para chegar no lucro, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula e até o próximo vídeo.